Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. No nosso devocional de hoje, eu quero falar sobre a inveja. O texto base está aqui em Atos, capítulo 5, versículo 17. Vamos à leitura. Diz assim o texto: Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Até aqui. O que está acontecendo aqui? O nosso contexto descreve um período onde a igreja estava avançando. Muitos prodígios e milagres eram feitos através dos apóstolos. Muitas pessoas eram agregadas à igreja. A igreja crescia, prosperava, o evangelho prosperava, o nome de Jesus era anunciado em toda a terra, anunciado ali em Israel. E a ponto dos enfermos serem levados ali para próximo aos apóstolos, para que a sombra de Pedro ao passar, a sua sombra passasse por eles e curassem eles. Então o poder de Deus estava sendo manifestado em grande abundância ali. Resultado, esses homens aqui, o sumo sacerdote, junto com a seita dos saduceus, voltaram-se contra os discípulos com inveja, com ira, ao ponto de prendê-los ali. Veja, a inveja é algo que todos nós temos em alguma medida. Uns têm mais inveja do que outros. O nosso texto aqui descreve uma inflamação por parte dos saduceus e do sumo sacerdote, no caso Caifás, vendo o nome, provavelmente Caifás, vendo o número dos discípulos de Jesus crescendo e o nome de Jesus sendo exaltado, eles ali se voltou contra a igreja, contra o povo de Deus. Os saduceus, por quê? Os saduceus não criam na ressurreição. E os cristãos daquela época, eles, assim como na nossa geração, eles exaltavam a ressurreição de Cristo. Então eles, vendo a sua doutrina, a sua teologia ali ficando para trás, porque os fariseus criam na ressurreição. Então havia essa divergência ali entre saduceus e fariseus. Então, provavelmente, Caifás era dos saduceus, e os saduceus ali inflamados por essa inveja, porque o nome de Jesus citava a ressurreição e também por causa do avanço do reino, aqui, como eu já citei, a sombra de Pedro curava. Então eles, inflamados por essa inveja, por esse sentimento, eles perseguiram os discípulos e prenderam eles ali. E aí o texto vai continuar descrevendo que o anjo veio e libertou ali os apóstolos. Mas vamos falar sobre a inveja. Veja, a inveja é um sentimento que nós temos. É um sentimento, é uma obra da carne. Então, nós temos ela. O que é a inveja? A definição seria, numa forma mais prática, querer, alguém está sendo abençoado ali, como era aqui no caso, e eu desejo, não penso comigo. Não, eu é que deveria ser abençoado. Aquela bênção ali deveria ser sobre mim. Então vamos lá, alguém vai te contar uma bênção que ele recebeu, e você não consegue se alegrar com aquela bênção, com aquela notícia. Você pensa consigo mesmo, no seu coração, eu é que deveria ser abençoado. Eu mereço mais do que ela. Esse sentimento de inveja, de querer o que é dos outros, de querer possuir aquilo que não é seu. A ideia é um egoísmo mesmo, é um egoísmo de se achar melhor que outras pessoas, o ego elevado, ao ponto de não crer que outras pessoas são abençoadas. Na maioria das vezes, nós não consideramos outras pessoas melhores do que nós. Nós não conseguimos considerar outras pessoas melhores do que nós. Apesar de muitas vezes terem pessoas melhores do que nós, mais bonitas, mais fortes, com um conhecimento maior, mas nós não conseguimos aceitar isso. Nós temos inveja. A inveja nos faz tomar atitudes como essa, baseadas na ira, baseadas na discórdia. Por exemplo, um exemplo prático de inveja na Escritura. Caim e Abel. A oferta de Abel foi aceita pelo Senhor. Já a de Caim, não. Caim, com inveja do seu irmão, o assassinou, matou o seu irmão. Levou Caim a tomar uma atitude ali que era errada, incorreta. E muitas vezes é assim que nós agimos. Nós alimentamos a inveja. Por exemplo, uma igreja está sendo abençoada ali, muitas pessoas estão agregando a igreja está crescendo. E muitas vezes nós não conseguimos nos alegrar com o crescimento de outras igrejas. Nós achamos que a nossa igreja é melhor e que a nossa igreja deveria ser abençoada. E sequer oramos por outras igrejas, sequer oramos para que Deus abençoe outras igrejas, ou até mesmo individualmente. Nós não oramos, por exemplo, para que Deus salve pessoas, para que Deus
abençoe outras pessoas. E nós temos que aprender como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de alguém que mortificou a sua natureza pecaminosa ao ponto de orar por várias igrejas ali. Ele pesava sobre ele esse fardo da preocupação com todas as igrejas ali da época. Então ele não poderia invejar Apolo ou Pedro, não, mas ele teria que trabalhar e ali mortificando a sua carne, orar para que Deus abençoasse outras pessoas. Nós devemos, primeiro, reconhecer, nós somos invejosos, nós temos inveja em nosso coração. Se você acha que você não tem inveja de ninguém, eu creio que você está querendo ocultar esse pecado. A inveja faz parte da nossa natureza pecaminosa. Reconhecer que somos invejosos é o primeiro passo. E depois lutar contra isso. Sabe quando você não consegue se alegrar com a bênção de outras pessoas? É inveja. Mas você reconhecendo isso, você vai lutar contra isso. Você vai colocar diante de Deus orando, Senhor, não me deixe ser invejoso. Não me deixe invejar a bênção de outras pessoas. Não me deixe invejar o dom de outras pessoas, né? Mas que eu venha a ser uma bênção na vida de outras pessoas. Ser tu uma bênção, né? Abençoando, orando. Quando alguém for contar uma bênção para você, se alegre com isso. Lute com consigo mesmo, com a sua própria natureza e se alegre com a bênção do outro. Aprenda a amar o próximo, né? O amor é oposto a isso. Então a inveja, ela se permeia e se mostra bem evidente nos nossos relacionamentos diários, no nosso trabalho, pessoas que ali, com palavras, elas nunca vão dizer que tem inveja, né? Ou vão reconhecer, mas elas vão agir com atitudes de alguém invejoso, ali, colocando você para baixo, querendo sempre estar por cima, humilhando você, falando palavras de diminuir você. Por exemplo, alguém vai contar um segredo e você começa a desmerecer aquela coisa, aquele propósito, aquele projeto. O projeto, às vezes, é bom, é um projeto bom, é uma ideia boa, aí você começa, não vai dar certo, você vai começando a desmerecer, mas no fundo você reconhece, é uma boa ideia, mas você, por inveja, não quer reconhecer isso. E a inveja leva você a desmerecer a ideia do outro, o projeto do outro, dessa forma, entristecendo, causando dano a outra pessoa, mas você não reconhece que o projeto é bom. Nós devemos aprender a reconhecer que há pessoas melhores do que nós, que têm projetos que são bons, e aprender a falar a verdade, né? E não ocultar ali por inveja. Não agir como os saduceus. Ao invés de se alegrarem com o crescimento ali do povo, um movimento onde havia curas, milagres, transformação de vida, eles deveriam se alegrar. Ao contrário, eles ficarão irados e alimentaram a inveja. Vamos orar? Senhor, segundo essa palavra, eu quero orar, Senhor, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação, Senhor, nesse pecado de inveja, Senhor, de querer o mal do próximo, de querer, Senhor, denegrir ministérios, de querer denegrir pessoas, Pai Santo. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos guie e não nos permita ser pessoas invejosas, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Minha irmã, eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, né? E para que mais pessoas sejam abençoadas. Amém? Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.